Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Como estão as expectativas para a imigração em 2021 e posteriormente, né? Hoje a gente vai conversar com a Marilene, que é consultora de imigração da Visa Immigration aqui no Canadá, que vai explicar para a gente quais são as projeções, né? O que a gente pode esperar, quais são as novidades, né, da imigração, né, Marilene? É isso aí, a gente reuniu para este vídeo uma série de notícias, uma série de especulações até e projeções para você saber o que esperar em relação ao seu Plano Canadá para o ano 2021 e também para os próximos anos. Vamos lá que tem muita coisa boa. Roda a vinheta. Bom, antes da gente entrar nas novidades, vamos dar a dica da Visa Immigration para você, né? Se você tiver em dúvida do seu Plano Canadá, está se preparando, a gente recomenda que você marque uma consulta com a Visa Immigration. A Visa Immigration pode te ajudar de várias formas, né, Marilene? É isso aí, a Visa Immigration é uma das únicas empresas do mercado que oferece todos os serviços que você precisa em um só lugar. A gente vai inicialmente começar com uma consulta de planejamento de imigração para entender o seu plano, e aí se o seu plano, por exemplo, for um plano de estudos, a gente consegue, já linkado, associado ao seu processo de imigração, fazer todo o acompanhamento, todo o processo de estudos para que os seus estudos seja também alinhado para favorecer a sua imigração. Se for imigração direta, a gente consegue já te ajudar, já te dar todo o apoio. Se for, por exemplo, alinhado a um plano de conseguir uma oferta de trabalho, a gente também tem a consultoria de carreira para poder te ajudar a se posicionar no mercado de trabalho. Tem planejamento financeiro, ou seja, tudo o que você precisa para o seu planejamento dar certo em um só lugar. E aí a comunicação fica homogênea e o seu processo tem muito mais consistência e, assim, muito mais chances de dar certo. Muito bom. E a Visa Immigration já existe há muitos anos e já ajudou muita gente a vir para o Canadá. Quantos casos de sucesso, quantas famílias impactadas já a Visa já teve? A Visa já ajudou mais de 10 mil famílias a fazer o Canadá a sua casa. Olha isso, 10 mil famílias diretamente a Visa ajudou a vir para o Canadá. Muito bacana. Os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Você que está assistindo esse vídeo vai ter direito a um desconto exclusivo na consulta. Então comenta que viu esse vídeo do Canadá Diário, ou você pode clicar no primeiro link que você está vendo aqui embaixo na descrição do vídeo, que já está com o desconto aplicado. Então vale a pena, a gente recomenda mesmo. E pode mandar também e-mail. Se você preferir, pode mandar e-mail para canadadiario@visaimmigration.com, né, Marilene? É isso aí, vai estar na descrição do vídeo. O importante é você entrar em contato e dar o pontapé inicial para começar o seu Plano Canadá, principalmente depois de ouvir as novidades desse vídeo. Pois é, muitas novidades, hein? Vamos lá, Marilene, vamos sem delongas, vamos para essas novidades, porque tem muita coisa, né? E quais são as expectativas, né, em relação ao mundo também, como que a pessoa pode se preparar? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a situação atual do mundo e também do Canadá mostrou para o Canadá, de uma vez por todas, a importância da imigração para o Canadá. Então, ao contrário de países como a Austrália, New Zealand, que também promovem a imigração, mas que tiveram um posicionamento muito conservador e até suspenderam o intake de imigração durante o ano de 2020 e começo de 2021, o Canadá, ele se mostrou cada vez mais aberto. Então, o Canadá entendeu que sem imigrantes, sem estudantes internacionais, sem trabalhadores temporários, a economia do Canadá sofre. E, mais do que nunca, o Canadá reconhece que imigração é uma ferramenta extremamente importante para a recuperação econômica do Canadá no ano de 2021 e, claro, nos anos seguintes, né? E o mais importante, que eles precisam ajudar as pessoas que estão vindo para o Canadá fazer essa transição. Então, mais do que nunca, isso foi reforçado nesse período que passamos. Com isso, a gente percebeu que teve muita facilitação de pessoas que estavam aqui no Canadá para emigrar, tá? E a gente quer falar um pouquinho do triple effect, né? Que é como que isso vai afetar os demais programas. Então, a primeira coisa, a novidade desse vídeo aqui é que o Canadá está começando a se movimentar para remover a barreira da quarentena na entrada do Canadá, para reabrir as bordas. Então, a gente está esperando que isso aconteça já nos próximos meses, né? No mais tardar até setembro. Já foi anunciado
agora no mês de junho, que vão ter essas fases para reabertura, né? Ainda, claro, está sendo em discussão, mas assim, já é uma coisa que está em pauta e que vai realmente estar liberado num futuro muito próximo, né? Então, muito provavelmente em etapas, né? Primeiro abrindo para os Estados Unidos, depois abrindo para o mundo, muito provavelmente com algumas restrições, por exemplo, de quem já foi vacinado, qual foi a vacina que tomou, mas é um passo muito importante aí dessa retomada que está acontecendo. Então, eu acho que é a primeira vez, né, desde que tudo isso começou, que a gente consegue ver que a gente tem ali um futuro promissor tão próximo, tão palpável, né? Então, com isso, o que vai acontecer, tá? O Canadá, ele vai precisar recuperar o que ele perdeu durante os anos de 2020, com a ausência de pessoas vindo aqui no Canadá para consumir. Então, a gente está esperando uma retomada da economia, começando pela entrada de turistas, por exemplo, né? Então, se você tem a vontade de vir conhecer o Canadá, com a abertura das bordas, a gente espera assim, que o Canadá vai bater todos os recordes de entrada de pessoas para explorar, porque com a pandemia, muitas pessoas estão buscando aonde eu quero estar, aonde eu quero morar, se isso voltar a acontecer, porque infelizmente é uma possibilidade, né? Toda essa situação que passamos pode voltar a acontecer no futuro. Eu acho que era uma coisa remota que a gente não pensava, mas infelizmente pode acontecer, né? Sim. E aí, olhando para tudo que o Canadá ofereceu, a estrutura que o Canadá ofereceu às empresas, né? O suporte que o Canadá ofereceu às pessoas que perderam seus empregos ou que não tinham meios de trabalhar. Então, isso tudo foi muito importante e isso está chamando a atenção do mundo, né? Em que as pessoas querem agora fazer o Canadá a sua casa, porque realmente é um lugar seguro para você estar, caso aconteça alguma coisa, você é protegido, você é apoiado, você é acolhido pelo governo, num caso de uma situação como essa. Exatamente. Inclusive, assim, né, a gente está vacinado, né? Eu, a Marilene, né, a gente está vacinado já e grande parte da população está vacinada já, né? Você tem esse número aí com você? O Canadá é um dos líderes dos países do G20, a gente está com quase 70%, está em torno de 60 e pouquinho, 62, 63% de vacinação, né? E, na verdade, até falando da abertura da borda, a ideia inicial era de reabrir as bordas quando chegasse a 70% da população vacinada, e a gente está muito perto disso, né? Então, da data de gravação desse vídeo, né, a gente começou a ter esses updates em relação às aberturas da borda, justamente porque a gente está próximo desse número de pelo menos 70% da população vacinada com pelo menos a primeira dose, né? Então, o Canadá hoje é líder entre os países do G20 em termos de vacinação. E, inclusive, assim, as escolas, né? Aqui em BC, por exemplo, as escolas estão abertas. Normalmente, as crianças estão indo para a escola, né? Alguns lugares ainda a escola está reabrindo, estão no processo, né? Mas aqui em BC, praticamente não fecharam. Ela está o ano todo aqui, o ano letivo todo aberto. Então, está funcionando, né? O pessoal tá dependendo da província, o impacto foi diferente, né? Mas também, por exemplo, as províncias que foram mais afetadas foi a província de Ontário, província de Quebec e as províncias do Atlântico, mas todas as províncias estão agora com um plano de reabertura. Inclusive, Ontário também anunciou que eles estão antecipando o plano de reabertura, né? Então, está sendo mais acelerado, porque realmente está tendo uma resposta muito positiva em relação ao crescimento do número de pessoas vacinadas e a diminuição do número de casos de pessoas infectadas. Então, a vacina se comprovando aí ser bem efetiva para realmente controlar a situação atual. Bom, então, com a abertura das bordas, né, a gente vai muito provavelmente ter aí todos os números records de pessoas chegando, de pessoas vindo visitar o Canadá, explorando o Canadá, passeando, né? Então, a gente está esperando que isso venha a todo vapor assim que as bordas se abrirem, né? As pessoas, acho que em todo mundo, estão muito ansiosas para poder viajar de novo, né? Então, eu acho que a viagem vai ter esse apelo também, esse approach, né? Eu vou viajar para conhecer um país, mas sempre com aquele olho de repente, considerar esse país para me mudar, para emigrar para o futuro. Então, a gente está esperando e isso com certeza vai ser super importante para a economia. Então, para quem está aqui no Canadá, que tem aí a expectativa de um negócio, né, que a gente sabe que, infelizmente, muitos negócios foram fechados nesse momento, então agora, muito provavelmente, é um bom momento de retomada, porque o Canadá abrindo as portas, assim, a gente deve bater todos os recordes. E isso também vale para education, né? Então, a gente sabe que o caminho de entrada no Canadá através do processo de educação é muito comum.
né? Porque você tem aquele gostinho, você experimenta como é a vida do Canadá, você testa, né, se você realmente vai se adaptar. E eu já te antecipo que não tem como não gostar dessa terra. Eu acho que é um número muito, muito pequeno de pessoas que decidem não ficar e voltar para o Brasil. Para a parte de estudos também, né, assim, seguindo a abertura das bordas, eu acho que vai ser um caminho também que vai bater todos os recordes, né? O Canadá deve aumentar o número de estudantes internacionais que ele vai receber. A gente está esperando isso, porque, de novo, o Canadá percebe que tem muitas posições de trabalho que ele não consegue ocupar se ele não tiver os estudantes que precisam trabalhar meio período, se ele não tiver os esposos e esposas desses estudantes que vêm com visto de trabalho para poder, né, principalmente exercer essas funções essenciais, essas funções entry-level job, né, que o canadense não quer exercer. E é uma coisa tão importante, né, para o estudante, assim, acaba sendo o caminho de entrada para a maioria das pessoas, né? Então, a parte de estudo vai ser muito mais valorizada. E eu queria também dizer para vocês que o Canadá, ele tem feito vários statements de que ele quer valorizar aquela pessoa que veio e que está no Canadá, né? Então, a gente está aí muito positivo de ter melhoria nas possibilidades que você tem acesso quando você vem para o Canadá estudar, quando você vem para o Canadá trabalhar temporariamente, né? Claro, a gente está fazendo uma especulação dessa previsão baseada em todos os statements oficiais do governo, mas não existe o statement oficial de que vai aumentar o número de estudantes, mas assim, é natural, mais pessoas estão procurando pelo Canadá, mais o Canadá está reconhecendo o valor desses estudantes, então a demanda encontrando a procura, digamos assim, né? É uma projeção assim muito até simples de se fazer, considerando todo o cenário e todas as informações oficiais que a gente tem recebido do governo canadense. Então, assim, o momento também para vir, né, buscar um caminho de migração através dos estudos é agora um ótimo momento. E aproveitando, né, queria de novo falar que se você faz o seu plano de estudos com uma empresa de intercâmbio que não tem noção de imigração, ou mesmo que diz que tem noção, mas não tem um profissional especializado que vai poder te ajudar, pode chegar aqui, você vê que o seu plano de educação não vai te ajudar a fazer a sua migração, ou poderia ter sido muito mais facilitado. Então, é por isso que a Evisa consegue te ajudar com todo esse planejamento de forma integrada, porque tem diferença, né? Por exemplo, tem profissões que você tem que ir para Ontário, tem profissões que você tem que ir para o Atlântico, tem profissões que você tem que vir para BC, tem profissões que não faz diferença, né? Qual que é o seu caso, né? Então, é importante que a gente mapeie isso para a gente pensar no end goal, o resultado final, e assim colocar assim, quais são as ações que você precisa fazer para chegar nesse objetivo final, né? Então, para quem não sabe, eu tenho um passado aí de gerenciamento de projetos, e normalmente é isso que a gente faz no gerenciamento de projetos, né? A gente determina o que a gente quer, e a gente vai desenhando as atividades e os steps que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. Então, esse é o raciocínio que a gente entrega aqui na Evisa para poder, né, aumentar as suas chances de você fazer essa transição. Então, falando aí de novo de projeção, a gente está esperando aí uma facilitação ainda maior para aqueles que vêm para o Canadá estudar, fazer essa transição para residência permanente. Tá? A gente, inclusive, comentou, eu acho que em alguma das nossas lives, Dimitri, que eu estava estimando uma projeção de que, com a diminuição da pontuação do Express Entry, né, nas chamadas, então o Express Entry Canadian Experience Class está super baixinho, está a pontuação mais baixa da história, ou seja, né, realmente favorecendo quem veio para o Canadá e trabalhou aqui. A gente também está pensando nesse triple effect e a gente começou já a perceber isso. Então, por exemplo, aqui na província de BC, a gente tem os processos provinciais, o International Graduate para quem estudou, o Skilled Worker para quem está com uma oferta de trabalho aqui, né? E esses processos estão com a pontuação baixíssima, a pontuação mais baixa dos últimos 2 anos, né? Então, a última rodada do BCPNP foi extremamente baixa para quem se graduou aqui. Então, o que você precisa? Se graduar e ter a job offer, mas não só isso, né? O próprio processo de job offer também está com a pontuação bem mais baixa aí do que a gente estava vendo nos últimos 2 anos, né? Então, estava tendo aí um aumento de pontuação do Express Entry e aí, como consequência, um aumento da pontuação do PNP, e agora a gente está vendo de novo essa tendência de redução, né? Então, é o triple effect, que começou a reduzir a pontuação dos programas federais, começa também a reduzir a pontuação dos programas provinciais, e não só isso. A gente está esperando que as províncias comecem a se movimentar mais para selecionar candidatos do pool do Express Entry,
né, de posições específicas para trazer esses candidatos através de um convite para aplicar para aquela província, candidatos que estão fora do Canadá, né? Então, inclusive no último mês a gente teve uma rodada de New Brunswick que não tinha anunciado absolutamente nada, mas eles foram lá no pool de candidatos do Express Entry, né? Selecionaram alguns candidatos da área de tecnologia e convidaram esses candidatos a apresentar uma aplicação para New Brunswick, caso eles tivessem interesse em residir na província de New Brunswick, né? Então, isso aconteceu no ano de 2019, por exemplo, de Alberta, que selecionou candidatos da área de administração, da área de finanças. Isso acontece regularmente pela província de Ontário e a gente já está também estimando aí o aumento dessas possibilidades, né, das províncias procurar candidatos específicos de posições específicas para endereçar as necessidades deles, até porque com o governo federal fazendo tanta facilitação, as pessoas que estão aqui tendo uma opção pelo federal vão aplicar pelo federal, não vão aplicar para o provincial, e a província vai ter que encontrar outras formas de buscar esses candidatos que ela quer que venham para a província. Então, assim, se você está no Brasil, você tem um inglês ou francês avançado, tem um nível acadêmico superior, né, de preferência aí acima do bacharel, então pós-graduação, ou 2 cursos de bacharel, ou um curso de 3 anos e um outro curso, né, você vai ter uma boa pontuação de education, você vai ter uma boa pontuação de inglês ou francês, você tem experiência profissional, é o momento de deixar tudo pronto para você ter esse risco positivo, o risco de ser convidado, né, seja pelo programa federal, seja pelo programa provincial, né, que vai buscar candidatos. Então, isso é super importante. E aí, assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu vou fazer um investimento para criar um profile sem ter certeza? Acontece que é um risco positivo, né? Com muito mais chances, por exemplo, quando você joga na loto, você está correndo risco positivo de ganhar, mas a chance é 1 em 1 milhão. Essa chance é muito mais possível, digamos assim, né? Então, você não perde com esse investimento, porque, vamos supor, se você fizer uma estratégia de começar um processo deixando tudo pronto do Brasil e, em paralelo, por exemplo, associar isso com o processo de estudos, você não perde. Porque se antecipar o seu processo de imigração, você tem um convite, você cancela os estudos, tem um refund, né, tem um reembolso daquele projeção de investimento, você pode até segurar um pouquinho, né? Deixei pronto, fiquei ali disponível no pool de candidatos, né? Estou ali mapeando os programas provinciais. Se em 1 ano não for chamado, eu, claro, renovo meu profile, continuo tendo essa possibilidade, mas então vou fazer uma estratégia de educação. Então a gente consegue fazer essas projeções e esse alinhamento para que você possa tirar o maior proveito desse momento, né, que é o momento em que o Canadá diz: precisamos de imigrantes, os imigrantes são essenciais para a economia, a gente vai fazer o que estiver ao nosso alcance para poder utilizar da imigração para a retomada da economia, tá? Uma coisa que eu também queria dizer é que a gente não tem hoje um programa de entrepreneur federal, a gente tem o Startup Visa, que é um programa, aliás, muito legal, muito acessível. Então, se você é um empreendedor e tem uma ideia inovadora, é um programa super bacana de você ter acesso. A Visa Immigration é a única empresa de imigração que atende brasileiros, que é especializada nos processos de startup, então a gente consegue, inclusive, facilitar o seu acesso, né, a ter o aceite das incubadoras. E, inclusive, teve um Twitter do ministro Contrudo neste mês, falando que eles estão considerando aumentar aí também o número de vagas acessadas para o programa do startup, né? Então, o número de cotas que vão ser concedidas para as pessoas buscando migrar através desse caminho. Então, isso é muito legal. Então, se você é empreendedor, também é uma oportunidade muito única. Quer fazer um comentário, Dmitry? Inclusive, assim, se o pessoal que estiver assistindo tiver interesse que a gente se aprofunde nesse assunto, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né, Marilene? Só sobre esse tema. Sim, a gente pode fazer um vídeo só sobre a startup, mas é um programa muito legal, muito acessível. Só para dar um briefing aqui para vocês, precisa ter uma ideia inovadora e você precisa ter inglês 5. Você precisa ter comprovação de fundos básica e, com a sua ideia inovadora, ser aceito por uma das incubadoras, mas aí a Evisa, com os contatos, com as parcerias que nós temos, a gente vai facilitar esse processo de apresentação, né? E uma ideia pode trazer até 5 sócios no mesmo projeto. Né? Então, imagina reunir 5 famílias que vão emigrar para o Canadá através de uma ideia. Mais pessoas tendo a oportunidade de vir empreender no Canadá, trazer a empresa, e é isso que o Canadá busca, né? Muito bom, muitas novidades, né? Assim, expectativa muito boa, inclusive, né? Assim, a gente estava nesse momento de indecisão, mas eu acho que agora está bem positivo, né? Com certeza, é um momento muito único aí, né, da Jornada Canadá. Então, tire o seu sonho do papel e comece a investir no seu plano, porque está na hora de você fazer o seu plano Canadá uma realidade. E o momento não poderia ser melhor. É isso aí. A gente sugere que você marque uma consulta com a Evisa Immigration. Os contatos estão aqui na tela. Ou você pode escrever para o canadadiario@evisaimmigration.com
Immigration com 2 M's, não esquece. Tá aqui na tela e aqui embaixo também os contatos. A gente sugere que você marque uma consulta, que aí você vai entender as melhores estratégias para o seu caso, né? É isso aí. Eu gosto quando são assim, as novidades otimistas, assim. Termina com alto astral que eu vi. Uma energia, né? De vamos lá, vamos conseguir. E essa energia que eu tô aqui, né? De pensar assim, que, poxa, que bacana, né, Eva? O Canadá tá abrindo cada vez mais as portas para os imigrantes. A minha missão é ajudar brasileiros a fazer o Canadá, né, a casa deles. Então é com muita alegria que a gente recebe esses updates e vem aqui compartilhar com vocês. Muito bom, muito bom. Mariane, mais uma vez, queria agradecer. Eu que agradeço, Dimitri. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Pessoal que está assistindo, lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação para receber as novidades e compartilha esse vídeo. Conhece alguém que está querendo imigrar para o Canadá, com intenções de morar em outro país? Compartilha esse vídeo, olha aí, as novidades bacanas que eu acho que vale a pena serem espalhadas, né? Com certeza. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até.